Em meados de 1675, o Tribunal da França trouxe a julgamento 2 pessoas envolvidas em um caso brutal. Marie Madeleine de Brinvilliers e seu marido, capitão do exército Gaudin de Sainte-Croix, haviam tentado envenenar o pai da mulher, Anthony Duroux de Albray. O objetivo daquilo era o de conseguir a herança do homem. O julgamento rendeu a Marie a morte, forçada a beber 16 litros de água, seguido de decapitação e queimada na fogueira. Já Gaudin de Sainte-Croix morreu de causas naturais antes de ser julgado, deixando para trás apenas um documento que confirmava a sentença de sua esposa. No entanto, após o encerramento do caso, rumores passaram a ser contados de que a mulher havia envenenado várias outras pessoas no hospital em que trabalhava. Eventualmente, os rumores chegaram aos ouvidos do rei Luís XIV, que assombrou todo o reino devido ao seu medo de ser envenenado. Em decorrência desse medo, o rei não só forçou os seus servos a experimentarem a comida antes dele, como também exigiu que uma grande investigação fosse feita. Assim, o caso dos venenos, como ficaria conhecido, garantiu a prisão e a morte de centenas de mulheres acusadas de feitiçaria. E no vídeo de hoje conheceremos a história de uma dessas supostas feiticeiras. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Depois de anos de investigação, em 1677, um documento foi encontrado que apontava para uma suposta tentativa de envenenamento do rei Luís XIV. Aterrorizado com aquilo, a corte partiu para cima com força total e a investigação apontou para Madeleine de Lagrange. Ao ser presa, ela foi considerada a primeira entre todas as outras possíveis feiticeiras. Madeleine teria desenvolvido o veneno e espalhado para diferentes tipos de pessoas, que então o usavam como bem entender. Sob a acusação de assassinato, Madeleine tentou negociar com a corte, afirmando que possuía informações que levaria à prisão de várias outras pessoas, além de que prometia trazer o nome de suspeito em crimes não resolvidos. Aquela barganha chegou aos ouvidos do chefe de polícia de Paris, La Reynie, que estava disposto a cortar o mal pela raiz. No entanto, o rei queria Madeleine morta o quanto antes. Assim, La Reynie precisou ganhar a paciência da corte. Feito aquilo, ele prometeu abrir uma nova investigação que levaria à prisão de vários assassinos e feiticeiras. Em pouco tempo, centenas de suspeitos envolvidos em alquimia e adivinhação foram levados a interrogatório, onde, sob tortura, liberaram os nomes de seus clientes. E foi naquele momento que a corte se surpreendeu ao descobrir que muitas pessoas que haviam comprado veneno eram pessoas envolvidas na própria corte. Eram tantos envolvidos que a chamada Câmara Ardente foi criada, onde os suspeitos envolvidos com a corte acabavam poupados ou recebiam sentenças menores. Obviamente, na época, tudo isso foi feito sob sigilo. Após isso, o chefe de polícia, La Reynie, conseguiu evidências que apontavam para mais um nome de destaque, sendo ela a viúva Marie Bosse. Em seu interrogatório, Marie não poupou palavras e contou que havia conhecido Madeleine de Lagrange na casa da adivinhadora e personagem principal do vídeo de hoje, Catherine Dissier, de 42 anos. Catherine era casada com o joalheiro conhecido em Pont-Marie, Antoine Monvoisin. Desde seus 9 anos, Catherine sempre se viu inspirada na adivinhação ou leitura facial, e ao longo de sua juventude e fase adulta, ela conseguiu dinheiro com esse tipo de trabalho. Catherine estudou vários livros sobre fisiologia, quiromancia e profetizava boas novas para os seus clientes, o que muitas vezes garantiam que eles voltassem. No ano de 1665, suas práticas foram duramente questionadas, mas ela conseguiu apresentar e defendê-las como puras e aceitas pelos padres de São Vicente de Paulo, em Paris. Nos anos seguintes, Catherine arrecadou uma boa riqueza através de atendimentos a clientes ricos, mas seria apenas durante o caso do veneno que a verdade por detrás de suas práticas viriam à tona. No dia 18 de fevereiro de 1676, na residência de Marie foram encontrados documentos que apontavam para uma mulher chamada Vigarot, conectada com Catherine. Vigarot contou para os policiais que Catherine era uma mulher diferente e a descreveu como insaciável, pois estava em diversos relacionamentos amorosos com membros da corte. Entre eles, o próprio Carrasco, que anos antes havia decapitado Marie Madeleine de Brinvilliers.
Com várias provas em mãos, o policial Larreny decidiu prender Catherine no dia 12 de março de 1676. Quando a mulher foi presa, uma das madames da corte de Versalhes tentou fugir, mas a mulher foi rapidamente presa sob circunstâncias suspeitas. Em seu interrogatório, Catherine se provou ser a peça-chave para o caso. Ela deu o nome de várias pessoas, entre eles Olympia Mancini, a condessa de Soissons, sua irmã Marie-Anne Mancini, duquesa de Boyan, François-Henri de Montmorency, duque de Luxemburgo, e mais importante, a amante do rei Luís, Athénaï de Montespan. Diferente das outras centenas de pessoas, Catherine não precisou ser torturada e mesmo assim garantiu a confissão de que Athénaï havia comprado afrodisíacos com ela, com o intuito de conquistar a paixão do rei. De acordo com Catherine, em 1667, Athénaï havia a procurado para a realização de uma missa negra em uma cabana. A missa ocorria como uma oração intensiva para os fins que seus clientes desejavam. No caso de Athénaï, foi feita uma oração para que a mulher tivesse um relacionamento com o rei Luís XIV. Dito e feito, a mulher conquistou o coração do rei e com isso Catherine garantiu um bom dinheiro para si. Foi assim até 1673, quando o rei Luís perdeu o interesse em Athénaï. A mulher novamente procurou por Catherine, que recorreu a uma série de missas ao lado do seu amante e mago Etienne Guibourg. Em uma dessas missas, Athénaï chegou a ceder o próprio altar, além de comprar diversos afrodisíacos. A missa supostamente teve sucesso, pois a mulher retornou à procura de Catherine apenas em 1677. Contudo, Athénaï estava obcecada e pronta para matar o rei Luís XIV caso ele não ficasse permanentemente com ela. Por sorte dele, suas tentativas foram falhas e logo depois o grande inquérito do caso dos venenos surgiu para levar Catherine Dessier a julgamento. Além do mais, Catherine foi conectada a vários outros tipos de rituais e é nesse momento que a história se junta à lenda. De acordo com o livro Sex with Kings, de Eleanor Herman, os investigadores encontraram cerca de 2.000 restos mortais de crianças no jardim de Catherine que supostamente haviam sido usados em suas práticas. No entanto, no livro The Affair of the Poisons, de Anne Somerset, isso é contestado e a mulher afirma que nunca houve uma investigação no jardim da criminosa. O fato é que todas as fontes concordam que na residência de Catherine foram encontradas unhas humanas, sangue menstrual, arsênico, vitríolo e pó de camarão. Na época, o sangue menstrual era considerado algo afrodisíaco e também venenoso. Pouco tempo depois, ainda sob interrogatório, Catherine liberou o nome de pelo menos 400 pessoas de Paris que estavam envolvidas em envenenamentos ou que haviam comprado algo dela. Em um determinado momento, Marie Bosse e Catherine foram postas na mesma sala, onde passaram a se acusar violentamente. De acordo com Marie, Catherine havia vendido diversos venenos mortais para 2 mulheres dentro da corte, além de ser responsável por diversos abortos. A conversa rendeu a prisão de 2 mulheres da corte, sendo elas a senhorita Dru e a senhora Leferon. Quando a prisão foi anunciada, a comoção pública foi mais do que visível. No dia 28 de abril de 1679, Marie Bosse e Vigarou foram as primeiras a serem levadas ao tribunal em Notre-Dame. Junto a elas estava uma mulher chamada Ferry, que estava sendo acusada de envenenar o seu marido com venenos feitos pelas mulheres. Em Notre-Dame, enquanto seguravam um peso de 1 quilo e usavam cordas em seus pescoços, ambas entregavam mais nomes e levaram à prisão de várias pessoas, entre elas o Marechal de Luxemburgo. Mais tarde, as mulheres foram novamente levadas para a tortura, onde Vigarou acabou morrendo de congestão cerebral. Ferry foi sentenciada a ter o pulso direito cortado antes de ser morta. Eventualmente, Marie Bosse e Ferry foram queimadas vivas em Notre-Dame e seus filhos obrigados a assistir. Com a morte das 3 mulheres, a corte percebeu que entre todos os nomes que surgiam em suas confissões, elas garantiam a seus torturadores que Catherine Dessier era uma mulher muito mais perigosa que todas elas juntas. Durante os anos de atuação, Catherine construiu um império de lucros retirados de pessoas que desejavam desesperadamente que alguém se apaixonasse por eles, ou que morressem para que eles herdassem a fortuna, ou em alguns casos, para que os cônjuges morressem para que eles pudessem casar novamente. Para cumprir com os desejos dos seus clientes, ela os submetia a missas e os fornecia amuletos que supostamente ajudariam no processo. Os ingredientes variavam, desde ossos de sapos, moscas, dentes de toupeiras e até sangue humano ou ossos humanos esmagados. No entanto, foi na venda de afrodisíacos que Catherine realmente lucrou.
E junto a isso haviam os rituais, que novamente podiam variar dependendo das fontes que você encontrar. Em alguns casos é escrito que Catherine segurava um bebê acima de uma tigela posta no corpo do cliente, depois o matava e o sangue dele servia como a oferenda para que o pedido se realizasse. Para alguns, pelo fato de muitas vezes os clientes serem pessoas da corte, ela acabou conseguindo matar milhares de bebês em prol de lucro. Ao que conta a lenda ou a história, Catherine atendia os seus clientes em reuniões no seu quintal, onde havia música clássica. E para que não houvesse suspeita dos seus atos hediondos, ela costumava frequentar as missas de domingo. Naquela altura da sua vida, Catherine possuía uma certa rivalidade com Marie Bosse e também costumava financiar diversos projetos dos alquimistas locais. Depois de presa, Catherine foi posta frente ao seu amante e o mago Adam Courrier, o qual disse que ela havia tentado o matar com um veneno e que ensinava outras mulheres a praticar o aborto. No dia 12 de setembro de 1679, ela confessou ter vendido veneno, mas disse que deixaria o seu julgamento nas mãos de Deus. Enquanto isso, o rei Luís XIV se viu assustado com a quantidade numerosa de pessoas da corte que estavam envolvidas com envenenamentos. Receoso de que todo o restante do mundo soubesse daquele surto, ele tratou de fazer com que muitas coisas fossem resolvidas rapidamente e não fossem arquivadas. Ainda pior para o rei Luís XIV foi descobrir que sua amante favorita, Athénaïde de Montespan, estava envolvida naquele escândalo e, juntos a ela, várias outras condessas e duques. Em outras palavras, o caso dos venenos poderia facilmente se virar contra a própria corte. Irado com a proporção do caso, no dia 27 de dezembro de 1679, Luís XIV ordenou que toda a rede de pessoas envolvidas fosse banida ou exterminada, independentemente da posição, sexo ou idade dos envolvidos. Dezenas de pessoas foram executadas ou presas no mesmo instante. Tudo foi apressado para que no dia 29 de dezembro de 1679, o julgamento de Catherine Dessier finalmente ocorresse. Contudo, ele acabou sendo suspenso pelo próprio rei Luís XIV, que desejava extrair mais informações da mulher. No dia 23 de janeiro de 1680, então, ele emitiu vários mandados de prisão para as mulheres da corte e para o duque de Luxemburgo, porém, todos eles já haviam saído do país em seu conhecimento. Eventualmente, como não havia mais nenhuma informação a ser obtida de Catherine, ela foi finalmente sentenciada à morte. A melhor descrição do dia da execução vem de uma carta enviada pela Madame de Sévigné, datada de sexta-feira do dia 23 de fevereiro de 1680, onde ela escreveu: "Eles amarraram suas mãos e, com uma tocha nas mãos, ela apareceu sobre a carroça, vestida de branco. É uma espécie de ritual para ser queimada. Ela estava bastante corada e podia-se notar que afastava o confessor e o crucifixo com violência. Em Notre-Dame, não quis pronunciar a Amende Honorable, e em frente ao Hotel de Ville, debateu-se o quanto pôde para sair da carroça. Foi puxada com força, colocada sobre a fogueira, sentada e ligada com o ferro. Afastou a palha 5 ou 6 vezes, mas, por fim, o fogo aumentou e ela foi perdida de vista e suas cinzas voaram pelo ar. Esta foi a morte de Catherine Dessier, célebre por seus crimes e impiedades." 2 anos depois, a Câmara Ardente foi dissolvida pelo próprio rei Luís XIV, que poupou a vida daqueles de dentro da corte que estavam envolvidos. Em sua maioria foram exilados, como é o caso de Athénaïde de Montespan, que foi enviada para o Palácio de Versalhes. Depois disso, o rei nunca mais se pôs na frente da mulher, e ela viveu daquela forma por longos 10 anos, caindo em desgraça e posteriormente à morte. No mesmo ano, ele decretou e baniu do reino todos os feiticeiros, astrólogos e adivinhos, se tornando extremamente proibido exercer aquelas práticas ou estudos na Academia de Ciências da França. Curiosamente, ao fim de todo esse caso, vale ressaltarmos que Catherine nunca foi torturada devido às ordens do próprio rei Luís XIV, que tinha medo de que a tortura a fizesse liberar outros nomes de pessoas da corte que estivessem envolvidas no caso. Tanto que, ao que contam as fontes, durante o seu tempo na prisão, Catherine dizia aos guardas que ela temia as perguntas sobre suas visitas pessoais na corte real. Insinuação essa que nos faz pensar se a verdade talvez não fosse ainda mais obscura do que a que temos conhecimento.